Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Daniel, capítulo 3. Aconselho você a ler todo o capítulo do 1 ao 30, é a nossa meditação do 6º dia do jejum de Daniel, mas eu vou ler aqui para o nosso áudio a partir do versículo 19, que diz assim: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha de chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4 se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso Deus, aquele Deus soberano, aquele Deus poderoso, que não existe muralha de fogo, não existe cova de leões, não existe nada que possa deter o poder do nosso Deus. E ele age a favor dos seus, daqueles que são escolhidos, daqueles que são fiéis. Aqui a gente vê de forma bem clara que Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como seu amigo Daniel, não se dobraram diante das leis malignas dos reis. Não se dobraram diante de nenhum outro Deus, somente diante do Deus Todo-Poderoso. Estavam dispostos a morrer se fosse preciso. E o Senhor os libertou, os livrou. E a gente vê aqui o poder, a grandeza de Deus. E como é maravilhoso, não é? Que este rei se dobra ao Senhor. Quando ele vê que esses homens foram jogados dentro de uma fornalha de fogo, mas nenhum mal lhe aconteceu, ele fica perplexo, como todas as pessoas que estavam ali. E ele mesmo reconhece o poderio, a grandeza e a soberania de Deus. Olha o que ele diz. Disse Nabucodonosor, versículo 28, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Aleluias. É esta a palavra do Senhor para nós nesses dias de jejum, que possamos ser como esses homens, não abrir mão de nada, não abrir mão de nossa vida para prestar culto e adorar a outro Deus que não seja o próprio Deus. Eles aqui fala, preferindo abrir mão de sua própria vida, que nós possamos abrir mão de nossa própria vida, se for preciso, mas nunca nos dobrarmos diante de outro Deus, porque o Senhor nos chamou para fazermos diferença, o Senhor nos chamou para sermos cristãos de verdade. Cristão, não imitação de cristão, não simpatizante do cristianismo. Cristão é aquele que tem Cristo no centro, que tem uma vida centrada no Evangelho. E esses homens viveram esse Evangelho. É isso que o Senhor está nos chamando para fazer nesses dias. Então, que você possa buscar do Senhor, que você tenha esta fidelidade, que você possa ser tão fiel ao Senhor como Ele é fiel a você, para que não importe quantas fornalhas de fogo você tenha que enfrentar, sabendo que Ele está junto com você.
você e que nenhuma chama poderá te atingir, porque é isso que Deus faz. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal, Ele destrói o inimigo e o impossível acontece, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus do poder, Ele é Deus grande. Que você possa permanecer fiel e você verá a grandeza, o milagre e o poder de Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.